Olá, você que acompanha as redes sociais da CDL Lucas do Rio Verde e também da Unilassalle. Estamos trazendo mais uma apresentação dos indicadores econômicos. Essa pesquisa é fruto de uma parceria entre a CDL aqui de Lucas do Rio Verde e a Unilassalle. Conosco já o professor Nadir, que é mestre em economia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Robson. Boa tarde para aqueles que nos veem assim. Professor, a pesquisa foi realizada e está pronta então para ser divulgada a partir de hoje, né? Essa pesquisa compreende o mês de junho, julho e agosto. São dados compilados a partir das pesquisas realizadas pelos acadêmicos através do NUPAC, que é o núcleo de pesquisa que envolve os cursos de administração e ciências contábeis. Professor, agora vale destacar que uma grande quantidade de alunos estão envolvidos aí para a realização dessa pesquisa, né? Sim, sempre, todos os períodos, a instituição ela abre editais para alunos pesquisadores. E esses alunos pesquisadores, então, eles têm a oportunidade de do exercício daquilo que eles aprendem na academia. Eu não sei te precisar quase, mas nesse projeto da cesta básica são 4 acadêmicos. 4 acadêmicos. Então vamos começar então com a apresentação dos slides fornecidos aí pela Unilassalle aqui de Lucas do Rio Verde, pela Nupac. Desde já a gente agradece a parceria de todos os alunos, todo o centro acadêmico da Unilassalle, e vamos começar então a nossa apresentação, né, professor? Exatamente. Bem, só para situar os que nos escutam, que nos veem, bem, essa pesquisa ela envolve uma cesta básica que tem um quantum para a região 3, que é a região que nós pertencemos, ou seja, o Centro-Oeste é a a região Sul. Ela compreende 13 produtos que envolvem produtos alimentícios, frutas, algumas gorduras, né? Mas especialmente como item mais importante é a proteína animal. Aqui a gente trouxe um paralelo, né? Sim, esses são os produtos e as quantidades. Professor, o que vai destacar até para aquelas pessoas que estão chegando agora, que não conhecem esse trabalho que é desenvolvido entre a CDL e também pelos alunos da Unilassalle, é referente onde é feita essa pesquisa, de que forma é feita essa pesquisa. O próximo slide traz isso muito mapeado, de forma muito direta, para todos vocês que estão acompanhando essa transmissão, é referente aos pontos estratégicos, né, professor? Sim, dessas lojas, nós não pesquisamos todas as lojas de Lucas do Rio Verde. Escolhemos loja, e essas 7 lojas elas estão distribuídas, 2 aqui do outro lado da BR, que é o bairro Batera Zé Parque das Emas, 2 lojas no centro, 2 no bairro Alvorada e uma no Primavera. Então são 7 unidades de supermercados pesquisados. Então, para a gente poder começar, essa pesquisa compreende ali junho, julho e agosto. Exatamente, Ale. No mês de junho, assim, antes de começar a apresentação, eu quero chamar a atenção para aqueles que nos escutam ou ouvem, né, ou assistem isso, que essas as células destacadas, em vermelho nós temos as células onde que estão as cestas de maior valor e as de verde, as de menor valor em cada um dos meses. Então, chamar atenção para quem está vendo, para memorizar bem essas informações, tá? Mas nós temos no mês de junho, período aí de bastante diferença de preço, em torno ali de 30, 35% ou até 40% de diferença entre o maior e o menor quilô. Essa diferença, ela permaneceu no mês de julho, porém tem pouquinho menos de diferença. E o mês de agosto, ele praticamente não mudou em relação àquilo que era o mês dos. Então, aqui para transformar em imagem aqueles dados ali que a gente pode ver na pesquisa, que estão os números, eu transformei isso em gráfico. É. Então, aqui nós temos as comparações de lojas por lojas, tá? Então, aqui eu tenho
a cesta de menor e de maior valor em cada um dos estabelecimentos. O estabelecimento 2 pode ver que só tem uma barrinha, porque ele não teve uma segunda cesta, então ela só ficou com a cesta maior. Mas tem que chamar atenção para quem está vendo de que a diferença entre as colunas é a lacuna que existe entre o menor e o maior valor dentro do estabelecimento. Então, para o consumidor ficar atento, ele pode perceber de que tem lojas que isso é mais significativo e tem lojas que é menos significativo. Essa mesma abordagem eu faço para o mês de julho, então o consumidor também que está vendo pode observar isso. O que a gente percebe de julho em diferença em junho e diferente em agosto é que em julho a diferença entre o menor e o maior valor ele é menor em termos de percentual. Nos meses de junho e julho e agosto, essa diferença tende a ficar mais estável no mês de julho. Julho foi o mês que foi assim, houve menos discrepância entre o menor e o pior valor. Temos também aqui, No slide seguinte, então, eu passo uma outra observação, a partir daqueles dados que nós pegamos lá na sua tabela. Aqui são, então, as cestas de menor valor em cada um dos meses. Então, cada 3 colunas dessas é uma unidade de supermercado. Pode a segunda só tem 2 colunas, porque ela não teve a menor cesta. Ok. Então, se você observar, isso tem que ser muito bem chamado a atenção, né, a gente está vendo de que de um mês para o outro, o menor valor muda, e muda significativamente. Nós temos lojas ali que há uma discrepância de 20, 25% de um mês para o outro na cesta de menor valor. aqui, mano. Essa abordagem, só que agora com um maior valor. Então, se a gente olhar dos meses de junho, julho e agosto, também essa abordagem é importante falar que tem períodos em que há uma discrepância maior entre o maior valor do mês e o maior valor do outro mês. Então, agora temos as 3 colinas em todas as lojas, porque a loja 2 só tinha um maior valor, olhar lá na tabela de dados. Então, de um mês para outro, mesmo no maior ou no maior valor, sempre há diferença de um mês para o outro. Agora então a gente fez um quadro comparativo, né. Sim, nessas lâmina que está aqui, desses dados que estão vendo, é um comparativo que a gente faz todos os períodos para que a gente tenha uma noção do que nós gastamos em relação àquilo que é a referência nacional de salário, que o nosso salário não é. Então, para esse período, ainda o salário mínimo nacional é 1.518. Então, no mês de junho, eu sempre faço essa comparação. Vou fazer junho, julho e agosto. No mês de junho, nós ocupávamos 62%, mais de 62% do nosso salário mínimo para comprar a cesta, se a gente usar como referência de maior valor. No mês de julho, 61, houve uma queda de menos de um ponto percentual. E no mês de agosto, ela voltou a subir com mais um ponto percentual. Ou seja, o maior valor nos 3 meses praticamente não variou. Ela se manteve na mesma proporção do salário básico. Já a cesta mais baixa, no mês de junho, ela ocupou 40,66% do salário mínimo. Já em julho, diminuiu, aumentou 3 pontos percentuais e em agosto ela diminuiu 2 pontos percentuais. Ou seja, variou do 0,2, 0,3%, 2 ou 3% do valor em relação ao salário mínimo. Mas o que é interessante a gente sempre lembrar de que essa cesta que nós fizemos a pesquisa, que é projeto da instituição em convênio com a CDL, ela envolve aquela cesta com aqueles 13 produtos. Nós não você fora desse produto, para que você tenha uma uniformidade de data. Mas, para atualizar o consumidor, aí a gente busca lá no Diese aquilo que é o essencial para se dizer em Lucas do Oliveira para atender a Constituição brasileira. E nós temos que ter um salário que atenda ter necessidade de saúde, alimentação, lazer, educação, habilidade, transportes, e aí por outras coisas mais.
No mês de junho, esse salário era 7.376,60 centavos. Para o mês de julho, houve um pequeno acréscimo para 7.468,59 e para o mês de agosto, acréscimo um pouco mais significativo, R$ 7.735,65. Só para mostrar que esses valores têm nesse componente muitas outras coisas, como lazer, transporte, moradia, que é o que nós, na nossa pesquisa, não captamos, tá? E professor, se a gente fazer uma análise nessa enumeração, nesses dados apresentados, se nós pegarmos ali de junho para agosto, é um incremento de R$ 500 que deveria se ter aí no salário mínimo para se viver, basicamente, né? Tem aqui, Robson, algumas coisas que devem ser consideradas, que, por exemplo, a gente pega um período aqui que tem reajuste de algumas tarifas, né? Então isso impacta diretamente nesse montante. Só para uma parte que a gente pode colocar aqui, Robson, que os aluguéis, a gente tem uma outra pesquisa que envolve aluguéis, e a gente percebeu que esse impacto do aluguel não foi significativo não, tá? Não houve praticamente mudança de valores dos aluguéis. Parece que há um desaquecimento nos valores dos aluguéis em função da oferta de novas habitações, né? Então, isso não influenciou, essa não foi uma variável que influenciou esse valor. Mas tarifas outras, com certeza, aí energia, telefone, comunicação de uma forma geral, impactou. E já que de acordo com essas informações, temos nas nossas conclusões da pesquisa, né? Vale lembrar também, Robson, antes de finalizar, de que toda essa análise, ela também é acompanhada de um relatório, tá? Então esse relatório também está disponível para o consumidor ele olhar, ler, entender, daí ele pega bem as informações com uma interpretação mais, digamos assim, mais clara, com menos pressa do que nós estamos, mas ele pode olhar esse relatório que ele está disponível e aí a partir daí tirar suas conclusões. Vale destacar para você que está acompanhando essa transmissão, nós apresentamos a cada 3 meses, no formato de live, esses dados de forma abrupto, pode-se dizer assim, né, de forma já esmiuçada, né, professor. Mas o relatório completo, com cada estabelecimento, com cada comércio que foi visitado, os preços, marca, comparativo, vai estar daqui a pouquinho no site da CDL Lucas, também nos veículos de comunicação. Eu creio que na Unilassalle também fará a divulgação da matéria que a gente vai fazer de forma aprofundada com todas essas informações e, é claro, contendo também o relatório, né, professor? Exatamente, isso vai estar lá disponível, tá? Dando sequência, então, para a gente chegar praticamente na reta final, as nossas conclusões, né? Robson, eu sempre gosto de fazer isso ao final, e por isso eu então, quando a gente apresentou aquele quadro de informações dos 3 meses e depois aqueles gráficos a seguir, e que o consumidor tem que estar atento para uma coisa, que nem sempre a loja com a cesta de maior valor no mês é a mesma do outro mês, tá? Isso tem loja. Então, fala: "Não, eu não vou nesse estabelecimento mais porque o mês passado era caro". Aí ele vai no seguinte, era e naquele mês é esse seguinte que ele foi que é o mais caro, tá? Então tem que estar sempre atento a isso. Também, nem sempre a loja com a cesta do menor valor no mês é outro mês seguinte. Falou: "Poxa vida, o mês passado era mais barato, agora esse mês está mais caro que a outra". Então, cuidado, ficar muito atento a isso. E o que que a gente chega então, que conclusão que a gente chega? Pesquisar vale a pena, tá? Se você quiser economizar, pesquise e com certeza vale a Pesquisar, eu creio e eu uso dizer que é o grande segredo para você fazer seu dinheiro render no final do mês. Vale a pena economizar, vale a pena pegar as promoções, né, entre aspas, que os supermercados colocam, o dia do hortifruti, o dia da carne, o dia de material de limpeza, isso vai fazer toda a diferença no fechamento das contas no final do mês, né, professor? Com certeza, se você fizer uma pesquisa dentre os itens mais baratos todos os meses, você consegue economizar ali pelo menos de 35 a 40% do recurso que você gastaria se você não levasse em consideração. Professor, muito obrigado por essas informações. Mais uma vez, a CDL Lucas, juntamente
com a Unilassalle, trazendo essas informações tão relevantes. São dados, né, dados que a cada apresentação, cada edição que nós, tornamos público aqui, vai fazendo parte da história de Lucas do Rio Verde. Muito obrigado, estenda nosso agradecimento a toda a equipe da Unilassalle, em nome do nosso presidente, senhor Petronilo de Souza, desde já a gratidão que temos por realizar essa pesquisa. Obrigado, Robson. O que a gente deseja é que os consumidores vão até essas informações e façam uso dessas informações para trabalhar o seu dinheiro e economizar com isso. O objetivo da instituição, através da reitoria, é sempre propiciar para a comunidade de Lucas do Rio Verde informações, que essas informações ajudem a realidade. Então. Muito obrigado, conversamos então, o professor e mestre em economia, Nadir Paludo, que trouxe dados importantíssimos referente ao valor da cesta básica, relacionado ao valor do salário mínimo aqui de Lucas do Rio Verde, que seria ideal para se viver em Lucas do Rio Verde. Daqui a pouquinho, nos principais veículos de comunicação aqui da nossa cidade, a matéria na íntegra, com todos os dados, com todos os detalhes. Mais uma vez, nós agradecemos a você e eu peço que você compartilhe essa informação, porque nós estamos vivendo uma terra muito boa para se viver, próspera. Vale a pena investir em Lucas do Rio Verde. Você que não é de Lucas do Rio Verde, que está assistindo essa transmissão e está pensando em vir para Lucas do Rio Verde, aqui é uma terra de oportunidades. Um forte abraço e até a próxima transmissão.